consideremos duas paixões, isso com relação a pessoas: a indignação e a compaixão. A indignação é uma paixão má, enquanto que a compaixão é uma paixão boa. Chegará a época em que teremos que eliminar a indignação, assim como todas as paixões más, e cultivar, excitar e cultivar a compaixão, assim como todas as paixões boas. A pergunta é: como eliminar a indignação? Como não deixar de sentir mais a indignação? Como deixar de sentir a cólera ou raiva? Como expulsar a raiva, a cólera dos nossos corações? Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida com base nos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. No vídeo anterior, nós falamos sobre a utilidade das paixões. Se as paixões estão na natureza, é porque têm a sua utilidade. Claro, no atual estágio em que nos encontramos de espíritos imperfeitos, a maioria de nós pertence à ordem dos espíritos imperfeitos. E por falar nisso, eu vou fazer um parêntese aqui para explicar novamente, rapidamente, essas três ordens que fazem parte da escala de progressão dos espíritos. Todos nós estamos enquadrados nela. Está lá em O Livro dos Espíritos. Vamos ver. A primeira ordem é a ordem dos espíritos puros, cuja característica é não possui nenhum tipo, nenhuma espécie de paixão. Nenhuma. Possui sentimentos, mas a gente não imagina que tipo de sentimento é esse. Segunda ordem, espíritos bons, cuja característica é só possui, acredito que a característica principal, só possui paixões boas. Paixões boas. Por exemplo, o desejo do bem. O desejo é uma paixão, o desejo do bem. Terceira ordem, a dos espíritos imperfeitos, da qual fazemos parte. Aliás, você quer saber em que ordem você se encontra? Então eu vou fazer aqui uma pergunta teste. A pergunta é: você já sentiu nessa existência, alguma vez na sua vida, nesta existência, uma dessas paixões que eu vou citar aqui? Pelo menos uma delas. Raiva, mágoa, indignação, inveja, ciúme, tristeza, medo. Já sentiu alguma vez pelo menos uma delas? Se você já sentiu pelo menos uma delas, pelo menos alguma vez, então você faz parte da ordem dos espíritos imperfeitos. Bem-vinda, bem-vindos, porque eu faço parte há muito tempo, desde muito tempo. Muito bem, no vídeo de hoje, nós vamos ver como é possível, como eliminar uma paixão má e excitar. A palavra é essa, a palavra que Descartes usa, excitar uma paixão boa. Porque aí nós vamos, se
quando fizermos isso com todas as paixões, estaremos elevando de ordem, indo para a segunda ordem, a dos espíritos bons, onde só mandam as paixões boas. E mais uma vez, nós vamos fazer isso examinando o pensamento do filósofo e matemático francês René Descartes. Observe o que ele diz. As paixões não podem ser excitadas ou eliminadas diretamente, mas podem sê-lo indiretamente pela representação das coisas que costumam estar unidas com as paixões que desejamos ter e que são contrárias às que desejamos rejeitar. Está complicado? Eu acho também. Mas não se preocupe, eu vou explicar. Atente bem para esse detalhe. As paixões não podem ser eliminadas ou excitadas diretamente. As paixões podem ser eliminadas ou excitadas indiretamente. Ou seja, eu só posso eliminar ou excitar uma paixão indiretamente e não diretamente. Vamos ver por quê? Através de um exemplo. E é um exemplo que está na natureza. E natureza é obra de Deus. Esse exemplo foi dado pelo próprio Descartes. Foi uma analogia que ele fez para a gente entender esse princípio de funcionamento das paixões com relação à eliminação e excitação. Nesta figura, nós temos o olho humano. Este círculo preto que você vê aqui é a pupila. A pupila permite regular a quantidade de luz que penetra no olho. Quando queremos olhar para um objeto muito distante, nossa vontade faz com que as pupilas dos olhos se dilatem. Quando queremos olhar para um objeto muito próximo, nossa vontade faz com que as pupilas se contraiam. Mas, se apenas pensarmos em dilatar ou contrair a pupila, por mais que o desejemos, isso não acontecerá, porque a natureza não dotou o olho para dilatar ou contrair a pupila por ação da vontade, e sim para obedecer à vontade de olhar objetos distantes ou próximos. Desse modo, ninguém faz as pupilas dilatarem ou contraírem diretamente, voluntariamente. Você não consegue fazer isso, mas podemos fazer isso indiretamente, buscando olhar para um objeto muito distante ou um objeto muito próximo. Por quê? Porque a natureza não uniu, essa palavra que Descartes usa, não uniu a vontade ao mecanismo cerebral. Esse termo mecanismo cerebral, Descartes não usa, usa outro, mas para facilitar a nossa compreensão, fica mais fácil a gente dizer esse mecanismo cerebral que faz dilatar ou contrair a pupila. Esse mecanismo cerebral que faz dilatar ou contrair a pupila. A natureza dotou a vontade somente para olhar objetos distantes ou próximos. Então, se você quer dilatar ou contrair a pupila, olha para longe, um objeto muito distante, ou olha para um objeto muito de perto. Mas você, por sua vontade, querer abrir e fechar a pupila, contrair ou expandir
a pupila, isso, por ação da vontade, você não consegue. Nós vamos dar 2 exemplos. O primeiro, dado pelo próprio Descartes, e o segundo, dado por nós. No primeiro exemplo, Descartes utiliza 2 paixões opostas: o medo e a audácia. Então, eu quero eliminar o medo e excitar a audácia. O medo aqui pode-se considerar um medo de enfrentar um desafio, o medo de enfrentar dificuldades. A vontade não vai eliminar diretamente o medo, nem excitar a audácia. Então, eu tenho que considerar as razões, os argumentos e os exemplos que convencem a alma. Isso é atuar indiretamente, que convencem a alma. Convencem de quê? De que o perigo, por exemplo, o perigo não é tão grande como parece, como eu acho que ele é. Há mais segurança na defesa do que na fuga. E eu terei a glória e a alegria da vitória. Ao passo que terei a decepção e a vergonha da derrota. A fuga vai me trazer a decepção da derrota. A decepção e a vergonha da derrota. Então, esses argumentos, essas razões e outras mais que a gente encontrar para convencer a alma, e aí eu vou eliminar o medo e excitar a audácia. No segundo exemplo, vamos considerar que uma pessoa me ofendeu. E aí o que vem naturalmente? A cólera, a raiva. E da cólera, da raiva, vem a aversão. Então, eu quero, nesse momento, eliminar essa aversão e excitar a compaixão por essa pessoa. O que devo fazer? Não basta eu querer fazer isso. A vontade não atua diretamente. Então, eu tenho que considerar as razões, os argumentos e os exemplos que convencem a alma. E que razões, que argumentos, que exemplos são esses? Por exemplo, essa pessoa que me ofendeu pode ser uma pessoa infeliz, extremamente infeliz. Essa pessoa que me ofendeu pode, quem sabe, essa pessoa está passando por um grave processo de obsessão. Essa pessoa que me ofendeu, quem sabe, acabou de perder um ente querido e por isso agiu daquela forma. Outra coisa, a vingança, o revide, a retaliação são prejudiciais a nós mesmos. Nos trazem prejuízos terríveis. A vingança é horrível para a alma. O remédio, o único remédio é o perdão. O perdão é que faz eliminar a mágoa, evitar a mágoa, o ressentimento. E não podemos esquecer que a mágoa pode causar, por exemplo, o câncer. Então, é o único caminho. O único caminho. O outro caminho é improdutivo para a própria alma. Lembremos-nos do exemplo do bom samaritano, da parábola do bom samaritano. Aquele samaritano viu aquele homem estirado no chão e foi tocado de íntima compaixão. Provavelmente, ele imaginou, eu poderia estar no lugar daquele homem, estirado no chão, quase morto. Isso fez
com que ele fosse tocado no coração. Está vendo? Ele usou esse mecanismo utilizando a vontade indiretamente para excitar a compaixão. É assim que pouco a pouco vamos eliminando as paixões más e excitando as paixões boas, até que as paixões boas virem hábitos. E é assim que vamos caminhando para a ordem dos espíritos bons, onde a característica principal é predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Com relação a esses hábitos de paixões boas, nós vamos falar no próximo vídeo. Muito obrigado, Deus nos abençoe, até a próxima.